Sabe como é que treina? Eu estou me referindo a pesquisadores que querem estudar exercício resistido e não são da área do treinamento. Eles não tinham referências. Agora eles têm. Então nós vamos ver alguns aspectos que são abordados nesse trabalho, lembrando que a grande qualidade do trabalho foi essa. Agora, esse trabalho tem uma característica. Ele usou como evidência não apenas os trabalhos científicos, mas também as impressões das pessoas que têm experiência prática. Não sei se vocês lembram, a maioria aqui fez o nosso curso, os nossos cursos. Evidência é tudo aquilo que a prática sugere ser verdade. Isso é evidência. A evidência mais confiável são os trabalhos científicos. Mas as impressões de quem tem vivência prática também são consideradas evidências. As impressões de quem tem vivência prática são consideradas evidências. Não tão fortes quanto os resultados dos trabalhos científicos, mas são evidências, porque decorrem da prática, da observação da prática. O que não é evidência? Hipótese teórica, raciocínio teórico. Por causa disso, a melhor coisa é fazer assim. Ou por causa disso, a melhor coisa é fazer assado. A maioria das propostas mais recentes de exercício, seja terapêutico ou para condicionamento físico, não tem base em evidência. Tem fundamentação teórica. E o que é a fundamentação teórica? É um raciocínio teórico segundo o qual vai acontecer isso. Até pode ser verdade. Até pode ser que aconteça. Mas a gente não sabe. Ninguém estudou. Ninguém tem vivência prática. É uma coisa nova. Então, nada contra as novidades, mas afirmar que é melhor ou pior que as outras, sem estudos, não dá. Dá para propor, vamos fazer? Vamos fazer. Agora, vamos ver o que acontece. Só o tempo vai dizer. Vamos ver o que acontece. Dá para afirmar superioridade. Bom, então, nesse livro não tem, aliás, nesse trabalho não tem especulações. Não tem raciocínio teórico. Tem evidência. Ou trabalho científico ou impressões de quem tem vivência prática. É isso que está aí. Então, vamos ver as coisas? A maioria das evidências são trabalhos científicos, viu? Mas também existem as evidências do senso comum, que é a experiência prática. Então, esses aspectos estão bem esclarecidos em evidências científicas. Treinamento resistido melhora muito velocidade, agilidade, coordenação, equilíbrio, flexibilidade. Quer dizer que treinamento com peso melhora a força, potência, resistência? Isso já é sabido, é muito bem documentado. Mas estas questões ainda geram Quer que segura mesmo ali? Será que? Esquece o será que. Quer que segura mesmo? Está bem documentado velocidade, agilidade, coordenação, equilíbrio, flexibilidade. Tudo isso melhora com o treinamento resistido. Muita coisa que nós vamos falar aqui hoje, que eu vou mostrar para vocês. Olha, o autor está falando isso, vocês vão pensar. Ah, isso eu já sei. Isso não é novidade. Eu sei que você já sabe. O fato de estar aqui quer dizer que está confirmado com evidências. Então, quando você falar alguma coisa sobre isso, quando vocês falarem para alguém, treinamento resistido melhora o equilíbrio, melhora a coordenação, agilidade, flexibilidade, e o cara falar, será? Peraí, pai, já que eu vou lá. Vocês têm como provar. Ah, você quer estudar um pouquinho? Espera aí que eu vou te dar um trabalho. Pá, tá, lê aqui. Essa é a ferramenta. Vai. Então, quando vocês ouvirem eu mostrar alguma coisa, não pensem, isso eu já sei.
Você sabe, eu sei que você sabe. Você fez o curso, pô. Mas você tem agora a ferramenta para provar isso para os outros. Essa é a vantagem do trabalho científico. É a ferramenta. Né? Tem que matar a cobra e mostrar o pau. Eu vou ensinar vocês a mostrar o pau. Né? Olha, coisas que estão documentadas em evidências. Treinamento resistido melhora a função cardiovascular. Melhora fatores de risco para doença cardiovascular. Fatores de risco para diabetes do tipo 2. Agora, Prevenção de osteoporose. eu descobri porque aquele negocinho ali não ergue. Câncer do colo, do intestino. Agora que eu fui Perda descobrir. e manutenção do peso corporal. Estabilidade dinâmica. Capacidade funcional geral. Bem-estar psicológico. Ah, você não acredita? Leia aqui. Evidência, trabalho científico, publicado em revista de grande credibilidade. É isso que o SAP dá para vocês. Apoio. Apoio. Faz esse barulho mesmo? Claro, ninguém precisa do SAP para ficar atualizado. É só entrar na internet, ficar umas 2 horas por dia, procurar os trabalhos, ler os trabalhos em inglês, interpretar os trabalhos em inglês. Aí você não precisa do SAP. Nem quer tudo mastigadinho, aí precisa do SAP. Outra coisa esclarecida nesse trabalho. Treinamento resistido normalmente tem contrações concêntricas e excêntricas. Tudo bem, todo mundo sabe, né? A contração isométrica é restrita a algumas fases, né? A última repetição, ou manutenção da postura, né? Então aí é a contração isométrica. Então é pouco participante do treinamento resistido, né? Não se justifica chamar a musculação de exercício isométrico. As excêntricas fazem parte do treinamento. Agora, é muito importante a contração excêntrica. Embora ative menor número de fibras, vocês lembram bem por que a contração excêntrica ativa menor número de fibras? Quando você exerce uma força que vence a gravidade, você faz uma contração concêntrica. Para fazer a excêntrica, você tem que diminuir a força. A gravidade vence a sua força. Por isso a contração é excêntrica. A contração é sempre para encurtar o músculo. Parar? Você fez assim com a Contração mão? é sempre para encurtar. Você fez assim com a mão? Mas se a gravidade, se a carga é maior que a força, ocorre o alongamento do músculo, apesar da contração. Essa é a excêntrica. Então, na concêntrica, mais força. Na excêntrica, menos força. Para a gravidade poder vencer. Você só resiste. Então, você usa menos fibras. Menor demanda metabólica. Gasta menos energia. No entanto, por unidade de músculo, você tem maior produção de força. No entanto, você tem maior dor muscular no dia seguinte na excêntrica. E, no entanto, você tem maior eficiência para hipertrofia. E força. Hipertrofia e força. Então, contração excêntrica é muito importante no treinamento. Ela induz adaptações mais importantes do que as concêntricas. Com relação a pesos livres e máquinas, não há polêmicas. Não se conseguiu nunca documentar que um seja melhor que o outro. Peso livre tem a maior preferência de atletas. Preferência. Deve ter uma razão. Eu tenho uma hipótese. É que a sensação de trabalho muscular costuma ser maior com pesos livres. Mas essa sensação, até hoje, não pôde ser equiparada à maior eficiência. Então, atletas preferem pesos livres. Não dá para dizer que seja mais eficiente.
Isso nunca foi documentado e até evidências práticas sugerem que não seja melhor, que seja igual. Mas a preferência, acho eu, é pela sensação mais agradável do treinamento. Que, aliás, foi o que me orientou na escolha do sistema de alavancas para a nossa linha de equipamentos, né? É um tipo de aparelho que tem uma sensação semelhante ao peso livre. Talvez pela transmissão direta de carga, não se sabe bem porquê, mas a sensação é semelhante ao peso livre. Mas sensação não dá para dizer que haja um paralelismo com eficiência. Tudo o que se sabe é que peso livre e máquina funcionam. Os dois funcionam. Peso livre, execução mais difícil. Já que eu vou lá, melhor para coordenação. Por outro lado, máquinas, execução mais simples, mais seguro para principiantes. É o que dá para fazer. Consensualmente, qualquer população pode usar máquinas ou pesos livres. Idoso pode usar peso livre? Pode. Sedentário, nunca treinou, pode usar peso livre? Pode. Só que é mais difícil, exige mais cuidado, tem que orientar melhor, tem que ficar supervisionando melhor. É só isso. Máquinas e peso livres, mesma eficiência. Objetivos básicos do treinamento com pesos devem ser força e hipertrofia. Força e hipertrofia, objetivo básico. O que é que sempre vem junto? Potência e resistência. Potência e resistência. E nós já vimos lá naquele primeiro slide que vem junto também o quê? Coordenação, agilidade, flexibilidade. Mas você treinando para hipertrofia, para força, você ganha tudo. Vem tudo junto. Esse negócio de treinamento de força, treinamento de resistência, são detalhes do treinamento esportivo. Você vai trabalhar um atleta. Você quer que ele seja o suprassumo naquilo. Então, você tem um treinamento mais específico para aquilo. Ora, essa situação, treina para hipertrofia. Pronto. Tudo vem junto. Tudo vem junto. Tudo que dá para vir, né? Bom, exercícios multiarticulares são superiores aos uniarticulares. Parece que são mais eficientes. Se você que tiver que escolher entre multiarticular e uniarticular para fazer um só, faz multiarticular. Mas é frequente e universal o uso dos dois, multiarticular e uniarticular, direto. Exercícios sobre bolas, as modas, né? E superfícies instáveis não tem vantagem nenhuma. E é necessário a utilização de pequenos pesos para segurança. Fazer exercício desequilibrado é risco de acidente, é risco de lesão. E para você não ter alguma segurança, você tem que treinar com peso baixo. E treinando com peso baixo, você ganha muito pouca coisa. Em termos de força, resistência, potência, você ganha muito pouca coisa porque o peso é baixo. Tá? Então, isso tudo é evidência. Tá? Vamos dizer assim, evidência prática de treinamento, que o treinamento pode ser direcionado mais para força, mais para resistência ou para hipertrofia. Hipertrofia tem essas características, de 6 a 12 repetições, intervalos entre 1 e 2 minutos. Treinamento clássico, nenhuma novidade, né? Treinamento clássico para hipertrofia. Lembrando, é o treino que praticamente todo mundo deve fazer. Todo mundo deve fazer. Porque tem uma eficiência muito grande para tudo e não tem grandes sobrecargas. Nós vamos ver que o treino
especializado em força tem estas características: repetições mais baixas, descansos maiores. Por outro lado, o peso é maior. Para fazer repetição baixa, o peso é maior. Aumentam as sobrecargas. O treinamento para resistência, repetições mais altas, intervalos mais curtos, aumenta a sobrecarga cardiovascular. Aumenta o duplo produto, frequência cardíaca, pressão arterial. Então, o treinamento de hipertrofia é o treinamento que é eficiente para todos os objetivos e que não extrapola nas sobrecargas. Não extrapola nas sobrecargas. Tudo isso vocês estão falando, eu lembro disso do curso e tal. Claro que lembro. Eu não estou mostrando novidades. Eu estou apenas mostrando que não sou eu que estou falando isso. É o Kramer, é o Colégio Americano de Medicina do Esporte, está publicado numa revista científica. É a ferramenta para vocês mostrarem para as pessoas. Ninguém inventou isso, está documentado. Ganchinho. A carga de trabalho tanto pode ser definida como porcentagem de carga máxima, que exige testes frequentes, mais trabalhoso, como pode ser definida por aproximações sucessivas, com aumentos de carga sempre que a pessoa conseguir fazer mais repetições. Descobriu a América, todo mundo faz isso, eu sei. Mas quando alguém chegar a você, mas não tem que fazer teste de carga máxima. Não, está aqui, leia aqui que não precisa. Leia aqui que não precisa. É a ferramenta. Um conceito muito importante. Para quem quer hipertrofia máxima. Tem gente que quer. A maioria não consegue, né? A maioria dos que querem não consegue. Mas vamos tentar, vai. Vamos tentar. O gostoso é tentar, né? Pode não conseguir, mas é bom tentar. O que é que precisa, hein? Precisa tomar bomba. Vou esquecer essa questão das bombas. Sem tomar bomba, o que é que precisa? Pesos elevados. Ninguém vai conseguir hipertrofia máxima com peso leve. Peso grande. Contrações excêntricas tem que ter. E volumes moderados de treinamento. Gente, existem, sei lá, muitos métodos de treinamento em musculação. Muitos métodos de treinamento. Existem muitos campeões de musculação. Cada um treina de um jeito. Cada um treina de um jeito. O que todos têm em comum? Todos têm em comum. Isso aqui. Se tiver isso aqui, vai dar certo. Oi, careca. Se tiver isso, vai dar certo. Careca. Ô, careca. Pode desligar? Vai dar certo se a pessoa tiver genética. E se não tiver genética, nada vai dar certo. É a verdade. Muito bem. Agora, e mais a gente depende daqui? Não há necessidade de esforço máximo, de se borrar todo, de ajuda. O que o músculo precisa para crescer é sentir pesos grandes. Sentir. Mais uma, mais duas, isso não faz diferença. Quando você está lá brigando para fazer a última, o músculo já foi estimulado, ele já sentiu aquele peso várias repetições. Agora você está lá se borrando todo porque está falhando já. Você está em falência muscular. Não é isso que vai fazer a diferença. Não é isso que vai fazer a diferença. Isso só cria estresse do treinamento,
afasta as pessoas do prazer de treinar. Né? Claro, tem gente que tem prazer em fazer força, tudo bem, mas não precisa fazer todas as séries assim. Faz algumas séries assim, volumes moderados, não dá para exagerar no volume, né? Faz algumas séries para sentir o peso e tal. Se quiser, na última, põe um pouco mais de peso, faz uma força, pede uma ajuda, é pro ego só. Pro ego. Os melhores resultados para força e hipertrofia parecem ocorrer quando? Cerca de 8 séries por grupo muscular. 8 séries. Isso dá um treino aí de uns 20 minutos, mais ou menos. Por grupo muscular. Há 30 anos atrás, se treinava 3 vezes mais. Nossa, ele molhou tudo tua máquina. A grande evolução, não científica, hein? Técnica, tentativa e erro, experiência prática, foi diminuir o volume do treino. O menor volume você tem melhores progressos. Né? Então, o que hoje se aceita como ideal é em torno de 8 séries por grupo muscular. Principiantes, 3 séries melhor que uma. Agora, a diferença é pequena, hein? 3 séries melhor que uma. A diferença é pequena. Estudos mostram que a diferença é aumentar as séries progressivamente para o principiante, né? Mas atenção, quando parar de melhorar, você está treinando demais. O seu aluno está treinando demais quando parar de melhorar. Parou de melhorar, qual é a tendência? Treinar mais? Não. Treinar menos. Tá lá dentro? Treinar menos. Tá. E cada um tem uma tolerância para esse volume de treino, né? Tem gente que, principalmente os ectomorfos, né, os magrinhos e tal, a tolerância é muito baixa. Aumentou um pouco mais o volume e já para de melhorar. Tem que diminuir o volume. Treinar menos para crescer mais. Para queimar caloria. Não é novidade, né? Mas aí está a documentação. Teu aluno não acredita. Então, peraí, não sou eu que estou falando. Ó, lê esse trabalho aqui. É difícil convencer o cara, né? Adolescente, por exemplo, dizer que tem que treinar menos, ele não aceita. Então, peraí, dá uma lida nisso, leva para casa. Né? A nossa conduta, que utilizamos no nosso trabalho, né, é perfeitamente coerente com esses princípios, né? A gente usa numa fase de adaptação o treino completo, um exercício por músculo, 3 séries, sendo uma leve, uma média, uma pesada, e 2 a 3 vezes por semana. É a fase de adaptação. Na evolução, ainda em treino completo, aumentamos um exercício por músculo, não para todos os músculos, para algum que você queira enfatizar. 2 séries pesadas e mantém 2, 3 vezes por semana, porque é treino completo. Só que na evolução a gente também pode optar pelo treinamento dividido. E no caso a gente pode fazer até mais exercícios, porque tem mais tempo. Pode fazer mais séries pesadas, mas não é 10 séries pesadas, é 3. Você tá morrendo, porque senão você não tem aquele total de 8. Por que você tá morrendo? Né? 2, 3 exercícios, 2, 3 séries, já deu 9, por exemplo. 8, 9, 7. É isso. E a frequência por grupo muscular costuma diminuir, porque você está treinando dividido. 1 a 2 vezes por semana a cada grupo muscular. Essa é a conduta nos nossos serviços, mas perfeitamente coerente com o consenso internacional de treinamento. Para a divisão do treinamento, o consenso técnico é descanso depois. Você treina forte um músculo hoje, amanhã ele deve descansar. Treina forte hoje, amanhã ele deve descansar. Agora, se ele treinou só para ajudar outro hoje, amanhã ele pode treinar forte. Entendeu? Você treinou hoje sinergicamente um músculo. Você trabalhou, por exemplo, peitoral. Você usa tríceps para trabalhar o peitoral, né? Mas no dia seguinte você pode trabalhar o tríceps.
Porque no dia anterior ele foi sinérgico, ele não foi agonista. Né? Então esse é um princípio técnico. Lembrando, tem campeão mundial que não faz isso. Provavelmente não é um princípio importante, né? Mas é bom a gente ter um princípio, por princípio. Muito bem. Os melhores resultados costumam ocorrer quando? O que eu estou falando aí, lembrando, está lá no trabalho do Kramer, né? Quando grandes grupos musculares são exercitados antes dos pequenos. Quando os exercícios multiarticulares são realizados antes dos de cadeia aberta, os localizados, os diretos. Quando cargas maiores são usadas antes dos exercícios com cargas menores. E quando os agonistas trabalham na mesma sessão que os antagonistas. Então, o que está escrito lá é que os melhores resultados em força e hipertrofia parecem ocorrer quando... Isso. Vamos ver alguma coisa com mais detalhe. O princípio do sinergismo propõe o quê? Para a sequência de grupos musculares. Que a gente não deve treinar antes... Na mesma sessão, né? Na mesma sessão, a gente não deve treinar antes um músculo que depois vai ajudar outro. Por exemplo, você vai fazer, na mesma sessão, você vai fazer peito, ombro e braço, e tríceps. A sequência tem que ser essa. Peito primeiro, ombro depois, tríceps depois. Você não deve fazer tríceps depois peito. Porque você cansa o tríceps e depois ele vai ajudar o peito. O pequeno ajuda o grande, mas o grande não ajuda o pequeno. É uma das sacanagens da natureza. Mas é da natureza. Parecendo peido. O grande não ajuda o pequeno ajuda o grande. Então, esse princípio do sinergismo, ele pode ser expressado de diferentes maneiras. Por exemplo, treina primeiro o grande e depois o pequeno. Você está obedecendo o sinergismo. Porque o grande não ajuda o pequeno, e o pequeno ajuda o grande. Então, está correto isso aqui. Dos mais pesados para os mais leves. Também está correto, porque quando você trabalha os grandes músculos, você usa mais peso. Quando você trabalha os grupos menores, você usa menos. Olha, em relação com isso, multiarticulares, primeiro, diretos depois. Então você vai fazer trabalho de peito. Primeiro você faz um supino, depois você faz um flying. Primeiro os mais pesados, depois os mais leves. Primeiro os multiarticulares, depois os diretos. Nenhuma novidade. É só para mostrar para quem não acredita. Mas vai recolher lá do fundo. Porque aí sempre tem as teorias, né? Ah, mas o livro do fulano diz que tem que fazer assim, assado. Olha, tudo bem, isso é uma hipótese. Consenso é isso aqui. Isso aqui é consenso. Isso que você está falando é uma hipótese. Com base em tudo isso, a melhor não dá para dizer. A maneira de dividir o corpo mais coerente com tudo que foi colocado ali é a mais usada em todas as épocas. Não estou dizendo que é a melhor. Eu estou dizendo que essa maneira de divisão do treino é a mais clássica, é a mais usada, sempre foi, há décadas. E ela está perfeitamente em concordância com tudo que foi dito até agora. Peito e costas, antagonista, agonista e antagonista. Ombro e braço, bíceps e tríceps, agonista e antagonista. Perna, quadríceps, crural, agonista e antagonista. Ombro e braço, ajuda peito e costas. Mas não tem problema nenhum. No dia que você faz peito e costas, você usa ombro e braço como sinérgico. No dia seguinte que ele trabalha direto, peito e costa descansa.
Quando você treina perna, ombro e braço, descansa. Então, não estou dizendo que é a melhor maneira de dividir. Tem muitos campeões mundiais que não treinam assim, então não dá para dizer que essa é a melhor. Mas essa é a mais clássica. Qual é o consenso técnico? Divide do jeito que você gostar mais. Divide do jeito mais agradável. Se der para observar princípios técnicos, melhor. Mas sabendo que eles não são cruciais, não é muito importante. Divide do jeito que você gostar, melhor. Mas o treino tem que ser agradável. Fica parado, filho. Vamos pro pé. Com relação à velocidade de movimento, excêntrica e concêntrica podem ter a mesma duração, não muito rápida, 1 a 2 segundos, ou então a excêntrica pode ser um pouco mais lenta.